engrandecemos o teu maravilhoso nome. Te bendizemos, te damos graças. O Senhor é bom. O seu amor e misericórdia duram para sempre. De geração em geração, tu és Deus. Tu és Rei. Tu és Senhor. Como igreja nós te glorificamos, te engrandecemos. Maravilhoso és, Pai. Toda honra, toda glória pertence a ti. Tu és santo, santo, santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro, santo é o Cordeiro. Sacrifício perfeito. Erga o mais alto, se você puder, as suas mãos, e se renda a Ele nesse momento, dizendo: diga o nome dEle. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Oh, obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, te adoramos, Jesus. Erga o mais alto que você puder as suas mãos e cante: Santo, Santo é o Cordeiro. Diga: oh, aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Diga: Santo és o Cordeiro. Oh, aleluia. Digno de honra e louvor, és exaltado acima de todo nome, engrandecido pra todos sempre. Te adorarei. Mais uma vez, Santo, diga: Santo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que nos redimiu e nos deu nova vida, fez de nós novas criaturas. Tudo que era velho ficou para trás. Desta forma, em nossas vidas tudo se fez novo. Por isso nós te agradecemos e te agradecemos porque tu és santo. Obrigado. Obrigado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Oh, aleluia. Obrigado, queridos. Oh, aleluia. Sente-se, por favor. Irmãos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos aqui no tema da vez, falando sobre esse tema maravilhoso, o ministério revelado à igreja. De fato, esse assunto ele é precioso e ele é relevante porque ele nos ajuda a compreender quem nós somos, por que vivemos, como também nos ajuda a entender para onde nós estamos indo, né, irmãos? Mas antes de nós entrarmos, de fato, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre um tema, o qual é: Cristo veio e Cristo virá. Você pode repetir após mim, por favor? Cristo veio e Cristo virá. Mais uma vez: Cristo veio e Cristo virá. Para você que nos acompanha na live, digita aí no chat: Cristo veio e Cristo virá. Porque eu sei que este assunto, queridos, vai trazer o senso, ou nos fazer entender tanto o nosso destino, como também o nosso propósito. Mas, queridos, eu gostaria nesse momento também de indicar uma literatura complementar, adicional aos livros que foram apresentados no combo dessa vez, né? Eu quero te mostrar aqui o livro O Ministério de Jesus Cristo, do irmão Reagan. Parte daquilo que nós vamos falar, claro, está baseado nos livros que fazem parte do combo, mas também essa literatura vai ajudar você a compreender ainda mais a obra de Cristo. Então é um livro fino, de rápida leitura. Se você ainda não leu, eu te aconselho fortemente, assim que o culto acabar, passa lá no Verbo Shop, adquira o seu e comece a ler ainda hoje. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar muito a sua vida. Amém, queridos? Eu gostaria de orar também
consagrando este momento ao Senhor, porque eu creio que do alto virá revelação e sabedoria, e assim nós compreenderemos tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco neste momento. Posso ouvir um amém por isso? Então vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graças. Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela sabedoria e revelação que vem do alto, nos habilitando a compreender as verdades espirituais. Pai, nesta manhã a sua palavra será confirmada por meio de sinais e maravilhas no nosso meio. Eu declaro os nossos ouvidos abertos, os nossos corações atentos para recebermos, Pai, a inerrante, incorruptível palavra de Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que será ministrado, por tudo aquilo que será ensinado, e agradecemos, Pai, por todo o fundamento que do alto receberemos, para que vivamos à altura de tudo aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Nós te glorificamos e te agradecemos, em nome de Jesus nosso Deus. Amém e amém. Queridos, falando a respeito da vinda de Cristo, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, quando a gente toca nesses assuntos, eu e você precisamos entender que nós não estamos apenas falando de eventos futuros, e muito menos apenas estamos nos aprofundando em cronologias escatológicas. Na verdade, quando nós falamos a respeito de que Cristo veio e que Cristo virá, nós estamos falando de dois fundamentos que de fato sustentam a nossa fé, nos fazendo compreender, queridos, a razão pela qual nós estamos neste mundo. É interessante que quando nós olhamos para a primeira vinda, nós vamos perceber o Deus maravilhoso, o Deus glorioso se fazendo carne e vindo até a humanidade com o intuito de resgatá-la. Ou seja, o eterno, o glorioso Deus se fez homem, entrou em contato com a criação, entrou em contato com a humanidade. Desta forma, por meio do seu sacrifício vicário na cruz, ele resgata aqueles que eram perdidos. Desta forma, quando nós olhamos, queridos, para cada gesto, cada palavra, cada atitude de Cristo, de fato revelou para nós o coração amoroso e glorioso de Deus, que nos amou primeiro. Mas uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é que você entenda que a história da fé, ela não terminou na manjedoura, como também ela não termina no Calvário e muito menos no sepulcro vazio. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, veremos que ela nos apresenta uma revelação progressiva. A mesma se inicia em Gênesis e se culmina em Apocalipse. Quando nós olhamos para essa revelação progressiva, ela aponta para um desfecho glorioso, nos dando a certeza e a convicção que aquele que veio na sua primeira vinda, ele vai voltar outra vez. E essa certeza que Cristo vai voltar, queridos, é que fundamenta a nossa esperança. Deixa eu te dizer, quando nós falamos a respeito da segunda vinda de Cristo, nós não estamos falando apenas de uma manifestação final da fidelidade de Deus. De fato, estamos diante daquilo que a Bíblia atesta e comprova, que haverá o cumprimento pleno de todas as promessas que estão descritas nas Sagradas Escrituras. Se a primeira vinda, irmãos, acendeu a chama da esperança, tenha certeza, a segunda vinda vai consumar essa esperança. Por isso que é muito importante nós compreendermos essas verdades espirituais, porque elas nos dão o entendimento claro de quem nós somos. Quem nós somos, queridos? Somos aqueles que foram remidos, purificados, lavados pelo sangue de Cristo, mas também comissionados para anunciar o evangelho da graça a todos aqueles que necessitam. Além de compreender quem nós somos, entender esses dois eventos nos fazem compreender a razão por que estamos vivendo. Nós vivemos, irmãos, para anunciar o evangelho da graça, e assim também ficamos certos a respeito do caminho que nós estamos trilhando, que nos levará para um futuro glorioso, irmãos. Amém? E o apóstolo Paulo, ele é muito usado por Deus, inspirado pelo Espírito, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 19. Eu acho lindo que Paulo nos faz perceber de forma clara, queridos, que tanto a primeira vinda como a segunda vinda, ambas se culminam em um único propósito redentor. Porque quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós veremos algo interessante, e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Então eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 5:19. Você pode abrir aí, por gentileza?
2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vejamos, queridos, o texto bíblico vai dizer o seguinte: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, antes de nós entendermos com clareza a respeito daquilo que é futuro, precisamos compreender agora a profundidade da graça que nos foi revelada na primeira vinda. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para um termo importantíssimo que aparece aqui em 2 aos Coríntios, que é a palavra reconciliação. Para isso eu gostaria de contar com a ajuda do pessoal da mídia. O que é reconciliação? O próximo, por favor. Reconciliação é a tradução da palavra grega katalagê, e essa palavra significa troca de condição, restauração de relacionamento, remoção da inimizade, substituição de hostilidade por paz. Veja, claramente o apóstolo Paulo está mostrando para nós que a primeira vinda de Cristo tinha como premissa trazer esses benefícios àqueles que creem. À medida que nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós experimentamos o quê? Uma troca de condição, bem como o nosso relacionamento com Deus, que outrora estava quebrado pelo pecado, foi restaurado. Desta forma, aquilo que nos tornava inimigos da cruz de Cristo, como as Sagradas Escrituras dizem, isso agora é removido. De inimigos, passamos agora a ser filhos, amém? Filhos do Deus amado, e bem como aquele relacionamento de hostilidade, agora ele foi substituído por um relacionamento de paz, queridos. Em outras palavras, como nós então poderíamos definir reconciliação com base nesses termos? Poderíamos dizer o seguinte: reconciliação é Deus desfazendo a separação causada pelo pecado por meio de Cristo, para que a comunhão com Ele seja restaurada. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Oh, aleluia, irmãos. Veja, a primeira vinda mostra que de fato Deus trouxe reconciliação, redimindo-nos da nossa condição caída. Mas algo interessante é observarmos que esse ato redentivo não foi uma iniciativa humana. Foi Deus que deu o passo em direção à humanidade para que a mesma fosse justificada. Veja, Deus não terceirizou essa obra, Ele a fez de forma pessoal. Ou seja, o Deus Santo tomou a iniciativa de restaurar o pecador. Por isso que Paulo vai dizer no início do versículo a seguinte expressão: Deus estava em Cristo. Isso deixa claro, queridos, que não foi um substituto ou qualquer profeta ou anjo enviado, não, foi o próprio Deus que veio e entrou na história, entrou no mundo assumindo forma corpórea para levar sobre si todo o fardo, toda a culpa que nos separava dele, irmãos. E o texto agora vai nos apresentar outra coisa interessante. Qual foi o alcance dessa obra redentiva? Aí Paulo responde: reconciliando consigo o mundo, de maneira tal que nos faz entender que essa iniciativa de Deus em redimir o homem é algo que é oferecido a toda a humanidade. Porém, ela é aplicada somente naqueles que creem, mas é algo que está à disposição de todos, irmãos. Todos podem ser reconciliados, basta apenas crer e receber. E qual foi o método divino usado por Deus? Aí Paulo vai falar de forma clara: não imputando as transgressões, mostrando que o fato de Cristo ter vindo pela primeira vez não tinha como propósito reforçar a culpa. Pelo contrário, a primeira vinda foi um ato substitutivo, onde Jesus leva sobre si a nossa culpa, Ele leva sobre si o nosso fardo, Ele leva sobre si a nossa dor, Ele leva sobre si o nosso pecado, Ele leva sobre si as nossas falhas, e desta forma Ele nos declarou justos diante de Deus. Tudo aquilo que era contrário a mim e a você, agora é passado, irmãos, porque tudo se fez novo, aleluia. Oh, aleluia, você crê nisso? Pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus, irmãos, tudo se fez novo. Desta forma, nós podemos crer que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê?
justiça de Deus. A substituição é clara, queridos. Bem como ele se fez pecado, ele tomou sobre si a nossa condenação e nos concedeu a sua justiça. Sabe o que isso significa? A culpa foi removida. A dívida foi cancelada. Irmão, deixa eu dizer, nos altos celestiais, não conta nada negativo a seu respeito, sabe por quê? A dívida foi cancelada, você não deve mais nada, Cristo quitou todo o débito, querido. Oh, aleluia! Ele quitou todo o débito, e desta forma, aquilo que nos separava dele foi removido. E nós temos hoje ousadia, intrepidez e coragem para chegarmos ao trono da graça com medo? Não, com confiança, irmãos. Porque nós fomos aceitos por ele. Nós recebemos perdão, fomos libertos de qualquer tipo de sistema opressor, vivemos debaixo de uma nova jurisdição. Outrora nas trevas estávamos cativos, aprisionados, mas agora na luz, irmãos, somos verdadeiramente livres. Você pode dizer após mim, o mais alto que você conseguir, nós somos verdadeiramente livres. Mais uma vez, nós somos verdadeiramente livres. Você que está aí na live, digita aí, nós somos verdadeiramente livres. Amém, queridos? E assim, nos cabe agora também a missão de propagar esta mensagem da reconciliação. Essa mesma mensagem que transformou a nossa vida, ela agora precisa ser anunciada. Porque além de mudar a nossa vida, além de mudar a nossa história, além de nos fazer novas criaturas, Cristo também nos comissionou. Para que a gente possa proclamar esta mensagem, para que o mundo também seja reconciliado com Ele. Porque, queridos, desde o momento que eu e você entendemos que vivemos entre o já, daquilo que já foi consumado, ou seja, a primeira vinda consumou a nossa redenção, mas também vivemos entre o ainda, porque ainda há uma promessa que se cumprirá, ainda há um desfecho glorioso que nos aguarda. Até que isso tudo se consuma, o que eu e você devemos fazer? Anunciar a mensagem da reconciliação, irmãos. Anunciar a mensagem da reconciliação. E por que nós devemos pregar essa mensagem? Porque nós cremos, queridos, que na volta daquele que é o próprio reconciliador, amém? Nós precisamos declarar essa mensagem. A primeira vinda mudou de fato o nosso passado, mudou a nossa história. Ou seja, tudo aquilo que eu e você carregávamos como vergonha, Jesus tomou sobre si como um fardo. Tudo aquilo que era condenação, Jesus transformou em justificação. E Paulo atesta isso dizendo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Abra aí comigo, por gentileza. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Quem encontrou, pode dizer amém? Olha o que o texto bíblico diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, queridos. Oh, aleluia! Essa substituição, ela é literal, ela é real, ela não é fictícia. De fato, ela ocorre no momento quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E sabe o que me inspira, queridos, ao ler esse texto? É que Deus não esperou que nós fôssemos melhores, e muito menos, Ele exigiu que nós ficássemos fortes. Ele nos amou, queridos, no pior momento da nossa história. Ele nos amou no pior momento da nossa vida.
quando nós estávamos atolados em delitos e pecados, quando estávamos vivendo uma vida nas trevas, quando estávamos vivendo uma vida longe da graça de Deus, quando estávamos seguindo as nossas próprias intuições, inclinações e atendendo os apelos e os desejos da nossa carne. Nesse momento tenebroso da nossa vida, Ele nos amou, irmãos. E com qual propósito? Para nos redimir. E ao nos redimir, o que a sua salvação nos propõe? Um destino glorioso. Um destino glorioso, irmãos. Oh, aleluia. Diga assim, eu tenho nele um destino glorioso. O mais alto que você conseguir, diga, eu tenho nele um destino glorioso. Amém, queridos? Nós somos moldados pela graça para viver as obras que Deus já havia preparado para nós, desde a eternidade. O apóstolo Paulo atesta isso, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para todas as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Oh, aleluia, irmãos. Oh, aleluia. Isso nos faz entender, irmãos, que a chave dessa transformação não está apenas no sacrifício realizado na cruz, mas a chave dessa transformação também está na ressurreição de Cristo. Porque quando nós olhamos para o sacrifício, nós vamos perceber que a morte de Cristo removeu o quê? A culpa, removeu o pecado, removeu a condenação. Mas a ressurreição de Cristo, o que ela proporcionou para mim e para você? Sabe o que ela nos proporcionou, queridos? Ela removeu o poder da morte sobre nós, irmãos. Oh, aleluia! E Paulo atesta isso, dizendo na sua carta, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Leia comigo, por gentileza, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Vejamos as palavras de Paulo. Ele vai dizer o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que, queridos, nós podemos entender que a morte removeu a culpa, mas a ressurreição anulou o poder da morte? Porque isso nos faz entender, queridos, que a ressurreição de Cristo é uma prova cabal, infalível, que o sacrifício foi aceito, o preço pago foi aceito. Então a nossa redenção, a vida eterna, tudo isso está garantido, irmãos, porque a ressurreição prova que de fato que aquilo que Cristo fez por nós nos proporciona vida abundante, queridos. Oh, aleluia! Não só atesta que o sacrifício foi aceito, mas a ressurreição dele é a garantia que o pecado foi vencido, mas que a morte foi derrotada, irmãos. Tudo isso nós recebemos em sua primeira vinda, mas nós não podemos esquecer que tudo isso foi uma iniciativa da parte dele, não o contrário. Não foi o homem que voltou-se para Deus, foi Deus que veio até o homem, se fazendo carne para redimi-lo. Eu gostaria de ilustrar isso ainda mais para você entender essa questão da iniciativa divina. Eu gostaria que o pessoal colocasse a próxima imagem aqui para mim, por gentileza. Eu pedi para o pessoal usar essa imagem porque eu queria fazer uma distinção clara, para mostrar que a iniciativa daquilo que recebemos veio do alto. Eu gostaria que você usasse a sua imagem criativa agora e conseguisse enxergar aqui um reino e o seu rei. Um rei maravilhoso, bondoso, misericordioso, cheio de graça, que ama de forma incondicional. Do outro lado, imagine aí comigo, tá bom? Você vai ver agora súditos rebeldes, aqueles que se rebelaram, se afastaram, transgrediram, experimentaram a morte espiritual por causa do pecado. Por causa dessa decisão que eles tomaram, eles foram removidos deste lugar de paz e foram conduzidos para um lugar de morte. Mas não somente isso. Desde o momento como peca, agora passou-se a ter uma barreira divisória, um abismo entre o rei amoroso e os súditos rebeldes. Por causa das suas próprias escolhas, eles se colocaram nessa condição.
Mas Deus, vendo a dor da humanidade, por amar de tal maneira o mundo, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia descreve que Ele faz o quê? Envia o seu próprio Filho. Ele envia o seu próprio Filho. E esse Filho faz o quê? Ele remove essa situação de separação, construindo uma ponte. A próxima imagem, por gentileza. Estabelecendo uma ponte, reconectando aqueles que estavam desagarrados, para que agora eles pudessem voltar a viver em comunhão em um reino de paz. Mas uma coisa precisa ficar clara: foi Ele que veio através do seu Filho, e o sacrifício dele promoveu essa ponte, ou seja, fazendo de Jesus o mediador perfeito, queridos. E por causa dessa obra redentiva iniciada por Deus, eu e você somos novas criaturas nele, aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Oh, aleluia. Antes, queridos, havia medo, mas agora desfrutamos de descanso. Antes nós vivíamos em um ambiente hostil, mas agora desfrutamos do shalom de Deus, porque todas as coisas foram perdoadas nele e aplicadas em nós, e desta forma nós somos justiça de Deus, irmãos. A primeira vinda nos dá identidade, nos faz compreender que somos amados, perdoados, reconciliados e enviados para cumprir a sua missão nessa terra. E a segunda vinda, irmãos? Veja, se a primeira vinda revela quem Deus é, a segunda vai trazer de forma clara aquilo que Deus fará. A primeira vinda, ela abriu o caminho. A segunda vai consumar a caminhada, irmãos. Quando o Senhor anunciou aos discípulos que partiria, Ele não os deixou com a sensação de perda, mas com a certeza de um reencontro glorioso. Vejamos as palavras do Mestre. João capítulo 14, versículo 3. O texto bíblico diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Querido, se essa promessa não bastasse, Deus ainda envia mensageiros no momento da ascensão do seu Filho para reforçar aquilo que já havia prometido. Ele vai dizer algo interessante em Atos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O que significa, irmãos? A segunda vinda de Cristo não é algo fictício, não é algo metafórico, não é algo simbólico, é literal. Ele de fato vai voltar. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai voltar, irmãos. Amém? E a Bíblia vai nos mostrar que a volta do Senhor envolve mais de um momento. E compreender isso, irmãos, nos ajuda a perceber as profecias futuras sem confusão. Quando o apóstolo João, em sua visão, ele vai descrever um tempo que a vinda de Cristo será pública e visível diante de toda a humanidade, ele vai afirmar que o Senhor virá sobre as nuvens. E ele vai dizer com clareza que todo olho verá, inclusive até mesmo aqueles que não creram. Nesse dia, irmãos, as nações vão reconhecer de fato quem Jesus realmente é. E esse evento vai ser inegável, global, conforme está revelado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eu quero ler esse texto com vocês. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja, o texto claramente está mostrando que a manifestação da segunda vinda será visível, diferente do arrebatamento, que será um encontro com o Senhor nos ares, descritos pelo apóstolo Paulo, e ele vai falar a respeito disso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer sobre o arrebatamento: porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Veja, o texto está dizendo claramente, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho melhor, de forma mais abrangente, sobre a ordem das ressurreições, mas só para adiantar o assunto, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida, os que estiverem vivos serão transformados, para que assim, posteriormente, ocorra esse encontro nos ares. A partir desse momento, queridos, a igreja estará para sempre com Ele. Mas diante dessa descrição dos acontecimentos, a Bíblia vai revelar a sequência que esses eventos ocorrerão, e apresenta uma ordem clara, organizada para a ressurreição. Eu gostaria de contar com a ajuda agora de uma linha do tempo. Eu gostaria que o pessoal colocasse aqui, para que a gente entendesse isso com clareza. Quando nós estamos falando, queridos, fica claro e evidente pelas Escrituras, que Cristo é a primícia da ressurreição. Aí talvez alguns podem pensar, como assim, se Cristo é a primícia da ressurreição, se a Bíblia traz relatos de outras pessoas que já ressuscitaram? Quando nós falamos de Cristo como primícias da ressurreição, nós estamos falando da ressurreição para uma vida revestida de imortalidade, como também para habitar em um corpo glorificado. Diferente das outras ressurreições que acontecem nas Sagradas Escrituras, como por exemplo da filha de Jairo, como por exemplo de Lázaro, essas pessoas voltaram a morrer, mas Cristo, quando ressuscita ao terceiro dia, Ele ressuscita com o corpo glorificado e revestido de imortalidade. Então, quando fala que Cristo ele é as primícias da ressurreição, Ele é o primeiro a experimentar esse tipo de ressurreição. Para quê? Para abrir portas para as próximas ressurreições que acontecerão, irmãos. Ou seja, Cristo morreu primeiro, aliás, Cristo ressuscitou primeiro, e nele nós temos agora a bendita esperança, ou o futuro glorioso, que aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão assim como Ele, com um corpo glorificado e uma vida revestida de imortalidade. Amém, irmãos? E depois, quando a gente vê Cristo como primícias, vai ocorrer dois eventos claros que o apóstolo Paulo disse no texto o qual nós lemos. Primeiro, os crentes que morreram ressuscitarão, assim como Cristo, e terão o mesmo corpo glorificado, vida revestida de imortalidade, mas aqueles que estiverem vivos serão instantaneamente transformados, irmãos, e vão receber um corpo de glória. E sabe como isso vai acontecer? Quando aqueles que estiverem vivos experimentarem essa transformação, sabe em que tempo que isso vai acontecer? Paulo vai dizer, em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos, os corpos serão transformados. Ele diz isso em 1 Coríntios 15:51, falando da seguinte forma: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Amém, irmãos? E depois nós vamos ver ali a ressurreição após o milênio. Após a consumação da obra de Cristo nos salvos, a Escritura revela sobre esse juízo final, onde aqueles que rejeitaram a Deus, eles ressuscitarão, para que eles possam comparecer diante do grande trono branco. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O grande trono branco, irmãos, é o último e definitivo tribunal da história humana. Ele representa algo completamente distinto do tribunal de Cristo. Aqui Deus não aparece como pai recebendo filhos, mas como juiz justo, julgando as obras daqueles que rejeitaram a salvação, e dessa forma não receberam a Cristo. Os ímpios, somente eles estarão presentes
né, diante desse julgamento. E os seus nomes, por não estarem no livro da vida, e as suas obras revelarem a sua escolha deliberada em viver uma vida fora dos princípios divinos, e por rejeitarem a graça, e assim eles serão sentenciados, irmãos. Eles receberão a justa punição. E quando nós olhamos para tudo isso que vai acontecer, irmãos, sabe que isso precisa fazer? Nos despertar para a grande missão. Nos fazer entender a urgência que eu e você temos em anunciar essa palavra. Porque mais pessoas precisam ser alcançadas por essa graça. Amém, irmãos? Agora, avançando aqui no nosso estudo, eu fiz menção agora do Tribunal de Cristo, eu quero destrinchar um pouquinho mais sobre ele, porque este é um momento especial, preparado por Deus para honrar os seus filhos. Quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito do Tribunal de Cristo, nós vamos ver, irmãos, que a vida piedosa, a vida não vazia de propósito, cada escolha feita em fidelidade ao Senhor, cada ato feito, cada atitude praticada em obediência, em amor, até mesmo aquilo que ocorreu nos bastidores, tudo isso será contabilizado, tudo isso será anotado e devidamente recompensado no Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é o lugar onde os filhos de Deus comparecerão, onde ali serão avaliadas as suas obras. Não é um tribunal para julgamento, não é um tribunal para condenação, porque quem está em Cristo já foi perdoado, já foi justificado, já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Só que eu quero chamar a sua atenção para uma palavra grega que aparece nesse texto, muito importante, que abre ainda mais a nossa compreensão a respeito do que nós estamos dizendo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz: porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, seja bem ou mal. A palavra tribunal que aparece aqui nesse texto, é a tradução da palavra grega bema. E essa palavra bema, ela não é um tribunal criminal e muito menos um espaço de condenação. Na verdade, ela significa uma plataforma elevada. No mundo greco-romano, queridos, o bema não era um tribunal criminal. Na verdade, ele era um espaço para coroação e honra. E era colocado de forma pública, onde ali os juízes chamavam os atletas vencedores, para que ali eles fossem premiados após vitórias em suas competições. Veja, o bema era um lugar de honra, um lugar de recompensa, um lugar onde o esforço fiel era reconhecido e celebrado. Por isso que de forma intencional, Paulo usa a palavra bema aqui em 2 aos Coríntios, aqui no texto de Coríntios, né? 2 Coríntios 5:10, ele usa esse termo com a ideia clara, de forma intencional, para fazer com que a igreja tenha a convicção daquilo que a aguarda. Veja, o que nos aguarda não é um tribunal de medo, mas sim um tribunal de avaliação e recompensa. Porque, queridos, no bema não se julga a salvação, porque essa já está garantida. No bema não se julga o pecado, porque o pecado já foi perdoado. No bema não existe condenação, porque essa condenação já foi removida para aqueles que estão em Cristo. O bema, o seu foco não é culpa, e sim a honra. O Senhor vai examinar o quê? As nossas motivações, para que fiquem claros por que fizemos o que fizemos, bem como a nossa obediência, fidelidade, sacrifícios que fizemos, tudo isso será avaliado, irmãos. Eu acho interessante que a gente poderia dizer que o bema é como se fosse Deus dizendo: eu vi tudo. Eu vi cada ato de fidelidade, eu vi cada ato de obediência, eu vi cada gesto de amor, eu vi cada coisa que você fez em meu nome, eu vi a honra que você me deu. Nada disso vai ser esquecido, tudo isso está contabilizado, anotado, por isso será devidamente recompensado, aleluia. O tribunal de Cristo, queridos, é o momento onde o rei vai honrar aqueles que o honraram. E é essa esperança, queridos, que precisa arder em nossos corações, essa expectativa que Cristo virá outra vez. Amém, irmãos? Cristo virá outra vez. Porque Ele veio, irmãos, a nossa vida é moldada pela certeza daquilo que já foi realizado e consumado. Somos novas criaturas, entendemos que hoje recebemos a missão de sermos continuadores daquilo que Ele começou. Com esta mentalidade, nós compreendemos que o nosso papel é falar o que Ele falou, fazer o que Ele fez e amar como Ele amou. Amém? E isso nos faz entender que nós não existimos para nós mesmos.
mas existimos para anunciar a boa palavra de Deus, que é capaz de redimir o homem da sua condição caída. No hoje, andamos pela fé. No amanhã, descansamos numa esperança gloriosa. Aleluia, porque temos a certeza de tudo aquilo que nos aguarda, irmãos. Por isso que a certeza que nos é dada por meio da consciência da segunda vinda, nos torna certos e faz de nós um povo que sabe que Cristo vai voltar, irmãos. Ele vai voltar, irmãos. Cristo vai voltar, irmãos. E por essa certeza, por isso nós não nos apegamos às coisas desse mundo, e nós não entendemos que as coisas de maior valor estão aqui. Aqui que nós nos alegramos em saber que Ele vai voltar, e o reino dele será plenamente estabelecido. Por isso nós vivemos uma vida com propósito, com consciência, sabendo que Cristo veio e nos salvou, e Cristo virá outra vez para nos conduzir à plenitude, queridos, de tudo aquilo que nos foi prometido. Por isso que eu e você podemos dizer em alto bom som: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode colocar de pé no seu lugar e dizer o mais alto que você conseguir: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, o mais alto que você puder: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ainda mais alto: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Dê um glória a Deus bem alto, meu irmão. Aleluia. Te adoramos, Pai. Aí no chat digita aí: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Eu gostaria que você fizesse dela a sua oração de louvor e de gratidão por saber que todas as promessas descritas da Bíblia, uma a uma se cumprirão. E Ele vai voltar, queridos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O senhor Perilo que foi para a glória, ele vai ressuscitar. Nós que estivermos vivos seremos transformados. Encontraremos com Ele nos ares, recompensados no tribunal de Cristo. Com Ele voltaremos na sua segunda vinda, onde o seu reino milenar será estabelecido. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar, e nós temos certeza disso. E essa consciência, queridos, nos faz desapegar de coisas naturais, nos faz desapegar das coisas desse mundo. Essa consciência desperta o meu e o seu coração para valores eternos. Os nossos olhos estão naquilo que vem do alto, porque com este entendimento da sua volta, isso nos coloca no caminho certo, e nos leva a entender que a nossa prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos, e a sua justiça. As demais, com certeza, as demais coisas nos serão acrescentadas, mas o nosso foco é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém. Você pode erguer o mais alto que você puder as suas mãos e abrir os seus lábios em adoração ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar.
Deus. Diga: digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Diga: digno tu és de receber. Vamos clamar, então vem. Diga: tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Aleluia, é o Cordeiro que se entregou. Ele virá, num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais. Suas vozes, Queridos, junto com os anjos. eu vou seguir uma direção que eu recebi do Espírito aqui agora. Uma das coisas que nós temos como convicção que de fato Ele vai voltar, mas uma certeza que eu e você precisamos ter, que até que Ele volte, nós jamais ficaremos desamparados. Por que eu estou dizendo isso? Claramente o Espírito Santo me fala ao coração sobre pessoas nessa manhã que entraram aqui completamente desanimadas. Chegaram aqui nutrindo o pensamento: será que realmente o Senhor me ama? Será que Ele se importa com aquilo que eu estou passando? Deixa eu te dar uma resposta que vem dEle para você. Ele não só importa, mas como também Ele se envolve para te dar graça, para te manter de pé, mas poder para superar as dificuldades as quais se levantaram contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Sabe o que Ele me manda te dizer? Se você chegou aqui chorando, hoje Ele está enxugando as suas lágrimas, para que você possa celebrar a nova estação a qual você entra hoje. A nova estação a qual você entra hoje. Deixa eu te dizer, a palavra que sobe no meu espírito é uma virada de página na sua história. Uma virada de página na sua história. Uma virada de página na sua história. Se o diabo estava dizendo para você que era o fim, Deus manda te dizer: ainda há muita coisa boa para você experimentar, ainda há muita coisa gloriosa para você testemunhar, ainda há muita graça disponível para que você possa viver o sobrenatural. Você que estava nutrindo esse sentimento, erga o mais alto que você puder as suas mãos aí no seu lugar. Pode erguer suas mãos aí, amém. Eu quero declarar sobre a sua vida agora paz que excede a todo entendimento. A sua mente blindada com o sangue do Cordeiro, de maneira tal que todo e qualquer dardo inflamado que queira trazer insegurança, incerteza ou dúvidas na sua mente, esses dardos não resistirão. O poder sobrenatural que está revestindo a sua mente, guardando o seu coração, e a paz trazendo equilíbrio às suas emoções. Eu declaro agora graça e favor divinos se manifestando de maneira gloriosa na sua vida. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. E se porventura você está enfermo, já vou emendar as coisas aqui. Se há algum tipo de enfermidade no seu corpo, erga suas mãos, eu quero orar por você. Alguém enfermo nessa manhã?
amém. A todos vocês que levantaram as mãos, eu declaro agora toda enfermidade batendo em retirada agora, porque Jesus Cristo leva sobre si toda dor, toda enfermidade, toda maldição foi carregada sobre Ele no Calvário. Isso viabiliza para nós o privilégio e a dádiva e a graça concedida por Ele, para andarmos e vivermos em saúde divina. Sejam curados agora, 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 sejam curados agora. Oh, aleluia. Nós vamos orar também pela Maria do Socorro Leite, que se encontra internada, está com